Então, nesta apresentação, eu vou aqui falar um pouco de um outro assunto que foi desenvolvido aqui com a ajuda de alguns trabalhos também de conclusão de curso, de dois alunos da faculdade, né, que eu dei aula, que trata de técnicas avançadas de projetos de sistema de controle no espaço de estados. Era o curso de automação e controle da FATESP. Como eu já disse aqui numa apresentação, essa faculdade, ela era um Jacareí aqui, mas ela acabou sendo fechada nos tempos de crise aí, do coronavírus, abalou aí um pouco a situação. Uma pena, mas nós fazíamos bons trabalhos na faculdade. Um exemplo é esse aqui, por exemplo, que compara duas técnicas avançadas de projeto de sistema de controle no espaço de estados. Também foi apresentada, esse trabalho foi apresentado no Colóquio Brasileiro de Dinâmica Orbital, em 2014. O Colóquio Brasileiro de Dinâmica Orbital é um encontro bianual que acontece há mais de 30 anos dos pesquisadores que tratam de dinâmica orbital aqui do Brasil. Então, os alunos que trabalharam nesta proposta foram o Rafael Brito Machado e o Ademir Estevam. Então, quero que vocês falar um pouco da introdução aqui desse projeto, que é uma comparação de duas técnicas, né, de projeto. O projeto de sistema de controle, atingir todos os requisitos, em geral, não é tarefa fácil, devido a vários conflitos que podem ocorrer, dadas as limitações das técnicas utilizadas. Por exemplo, o projeto no domínio da frequência, via diagramas de Bode, permite satisfazer os requisitos de margem de fase e erro em regime, mas as características de resposta ao degrau podem não serem desejáveis. Então, técnicas baseadas em observadores no espaço de estados permitem a colocação arbitrária de polos, mas as más estabilidades não podem ser controladas diretamente. Também nenhuma das técnicas ditas tradicionais trata de questões práticas, tais como incertezas nos modelos ou limites no sinal do atuador. Além disso, nenhuma das técnicas resulta no melhor desempenho possível. O objetivo, então, desse trabalho é estudar e comparar duas técnicas baseadas em otimização, que resultam em uma solução ótima para o problema de controle. E essas técnicas são elas o problema do regulador linear quadrático, LQR, e o problema linear quadrático gaussiano, o LQG. Então, existem, obviamente, outras técnicas de controle ótimo, tais como a técnica H infinito, mas esta e outras técnicas de controle ótimo serão abordadas nesse trabalho. Pequeno trabalho que foi feito, o trabalho de conclusão de curso de dois alunos, como eu expliquei para vocês. Então,
formulação do problema do controle ótimo. Então, eu tenho essa integral aqui, eu tenho que minimizar essa integral, J, para uma dada entrada U, eu tenho que minimizar esta função aqui, L, que é um índice de desempenho, que é a função do estado do sistema X, da entrada U, que pode ser também função explícita do tempo ou não. Então, minimizar, essa é a equação diferencial que descreve o sistema. A equação diferencial representando o sistema físico qualquer é não linear, a qual é a restrição e a função de custo é a integral de uma função não linear do estado x, do controle u e do tempo t. O objetivo é encontrar uma função de controle u que minimiza essa função de custo. Exemplos de problemas de controle óptimo são, por exemplo, de tempo mínimo, de mínimo combustível e energia mínima. A formulação em geral leva a controladores que são variáveis no tempo e não lineares. A implementação analógica desses controladores não lineares não é praticável ou apresenta vantagens. Então, o problema linear quadrático, ele é definido aqui. Então, seja o sistema linear x ponto igual a x mais bu, y igual a cx, com esse índice de desempenho j, dado por essa expressão aqui. Tem uma parte dessa expressão que depende do estado e a outra que depende da entrada. Encontrar uma função de controle u de t, que minimiza essa função de custo, J. Esse é o problema do regulador linear quadrático. A função do integrando é uma forma quadrática. E as matrizes Q e R são, em geral, simétricas. Supõe-se que R é definida positiva. O que é isto? Isto é, ela é simétrica com altos valores positivos. E que pode ser positiva semidefinida, ou seja, simétrica com altos valores não negativos. Esses pressupostos implicam que o custo não é negativo. Então, o valor mínimo é zero. Para que a função custo atinja um valor mínimo, ambos, x e u, devem ir para zero. Esse tipo de problema de controle é chamado um problema regulador. Se o vetor de estado deve rastrear valores diferentes de zero, J pode ser redefinido para que há um problema de servomecanismo, ou seja, rastreio ótimo. Muitos dos sistemas de controle abordados na literatura são servomecanismos. O comportamento regulador é importante para muitos tipos de sistemas de controle. Controle de atitude de satélites ou de naves espaciais, por exemplo, em que uma referência zero deve ser mantida apesar das perturbações. Uma abordagem para encontrar um controlador que minimiza a função de custo LQR baseia-se em encontrar a solução definida positiva da equação algébrica de Riccati, que é esta equação que está aqui. Sob condições atestadas a seguir, a solução P é uma matriz P, que é a solução desta equação de Riccati, definida positiva da equação de Riccati, resulta num sistema em malha fechada assintoticamente estável.
As condições são as seguintes. O sistema é controlável, R é definida positiva, isso garante que a sua inversa exista, e Q pode ser fatorada. Por exemplo, a matriz Q pode ser escrita como C'Q, CQ, onde CQ é qualquer matriz tal que CQA é observável. Então, aqui nós entramos na noção de controlabilidade e observabilidade, que eu não vou entrar muito em detalhe nisso. Talvez numa futura apresentação eu possa falar sobre isso. Essas condições são necessárias e suficientes para a existência e unicidade do controlador ótimo que assintoticamente estabiliza o sistema. Essas suposições podem ser relaxadas para estabilizabilidade e detectabilidade. Observe que a hipótese sobre que permite definir outro vetor de saída Z, definido como Z igual a CQ vezes o X, que é o primeiro vetor de estado. Portanto, X' QX, que é igual a X' C'Q, CQX, isso é igual a Z', Z. O vetor Z é chamado saída controlada ou regulada e pode ser diferente da saída medida Y. Aqui nós vamos dar um exemplo de um projeto LQR. Temos aqui um foguete, onde θ é definição desse ângulo aqui de trajetória. A equação diferencial θ 2 pontos igual a U pode ser escrita aplicando a transformada de Laplace nesta função de transferência, onde U é a entrada e θ é a saída, e a função de transferência aqui é 1 sobre S quadrado. Então, controle de atitude, esse é um famoso controle de atitude em um eixo de um satélite ou de um foguete. Então, o diagrama de blocos desse sistema é o que está mostrado aqui. Uma entrada U, um bloquinho 1 sobre S, que vai gerar a θ ponto, que vai ser entrada para esse outro bloco 1 sobre S, que vai gerar a saída θ. Posso escrever esse sistema na forma x ponto igual a x mais BU, que está aqui, ó. Então, o x ponto aqui é esse vetor, x ponto 1, x ponto 2. Essa é a matriz A, esse aqui é o vetor de estado inicial, que é a matriz B, a entrada U. A matriz A está aqui, o Y é C vezes X. Essa matriz é a matriz C. Matriz B é a matriz da entrada, definida como 0, 1. O CQ é definido como 1 e 0. Então, está aqui L de S é definida como a matriz de ganhos K φS vezes B, que gera isso aqui e resulta isso, L de S. O Z de S sobre R de S é dado por essa forma, que se obtém isso. Aqui é a figurinha aqui. O que é adotado é essa matriz.
A matriz P adotada é esta. Veja aqui. Temos o diagrama de Bode e a resposta ao degrau para esse sistema. Vamos aqui, então, agora formular o problema linear quadrático gaussiano. Ele resulta da combinação do controlador LQR com o filtro de Kalman. As equações da planta e a solução do problema são dadas por essas equações que estão vendo aqui desse lado. X ponto igual a x mais b ou mais ômega, y igual a cx mais ni, ou v. A parte do controlador é dada dessa forma, a entrada ela é dada dessa forma, onde a matriz K é dada por isso aqui. Essa aqui é a equação de Riccati. A parte do observador, o filtro, é dado por essa fórmula aqui. Essas definições. A função de transferência do compensador LQG é dado por essa forma. Compensador LQG para uma planta de duplo integrador, controle de atitude em um eixo de um satélite. A parte do controlador já foi encontrada lá no LQR, então vamos agora projetar o filtro de Kalman. Assumir as intensidades de ruído são essas aqui, que é zero, dessa forma, R0 igual a 1. A equação filtro de Riccati resulta em 3 equações algébricas não lineares. São essas aqui, onde a matriz sigma é dada por essa e a matriz L é essa aqui. Vamos ver. A função de transferência do compensador é dada por isso. Os polos de maré fechada são esses. O lugar das raízes, gráfico de módulo e fase em malha aberta e resposta ao degrau do sistema são mostrados na figura 4.1. Acho que é essa figura aqui. O diagrama de Bode indica uma margem de ganho de 10,7 dB e margem de fase 34,5. Vamos agora comparar os projetos. Então, o problema foi resolvido usando no fundo é isso, dois métodos. E vamos, então, à comparação aqui. A conclusão, ela inicia aqui. Importante é a conclusão. Comparação LQR e LQG para o problema estudado. O que se verifica é que o LQR tem margens de estabilidade muito mais elevadas. O ganho de baixa frequência no LQR é de 40 dB e no LQG é de 27 dB. Assim, o LQR terá melhores propriedades em regime. Lembre-se que os coeficientes de erro são obtidos fazendo S aproximar de zero. Assim, o ganho de baixa frequência no gráfico do módulo em malha aberta determina as propriedades do erro de regime. A frequência de cruzamento de ganho é maior no LQR. Isso significa que a LQR tem uma largura de banda maior, de modo que passa mais ruído no sistema. A continuação das conclusões. Além disso,
uma vez que a frequência de cruzamento de ganho é inversamente relacionada com a velocidade de resposta, isso indica uma resposta mais rápida no LQR, como pode ser visto nas respostas ao degrau. As variações de alta frequência aproximadas pela inclinação do gráfico do módulo de Bode são menos 60 dB, menos 20 dB em LQG e LQR, respectivamente. Isso significa que LQG tem melhores propriedades de supressão de ruídos. O gráfico de Nyquist abaixo mostra que o projeto LQR à esquerda evita o círculo unitário centrado em menos 1 e 0. Aqui, ó. Enquanto que o projeto LQG à direita entra nele. Aqui, você vê que ele entra aí. Isso mostra que a função de transferência de malha aberta LQG não satisfaz a desigualdade diferença de retorno, que é a base para a garantia de margem de estabilidade. De fato, tem sido demonstrado por contra-exemplos que o LQG não tem margens de estabilidade garantidas e suas margens podem ser perigosamente baixas. Gente, então, esse trabalhinho é muito interessante, mostra as vantagens e desvantagens dos dois métodos que popularmente são muito utilizados aí. Era mais ou menos isso que eu tinha que dizer aqui. Qualquer pergunta, vocês podem remeter aí aos, aos autores do trabalho, tá? Que é o Rafael e o Atemir. Professor, eu tenho uma dúvida, professor. Mas Pois eu não. acho que é mais. Ela é paralela ao trabalho, assim. Uhum. Porque quando você estuda um LQR, desse jeito que esse trabalho fez, você estuda. Como é que eu consigo expressar isso? Você faz uma simulação e esses resultados não servem para ser aplicados diretamente em um software em tempo real, por exemplo. Você está estudando um caso. Eu queria entender, porque eu sinceramente não sei como é que funciona a transposição. Assim, como é que você faz para você pegar esses resultados e construir um software que funcione com base nesses resultados para o negócio que está voando, sabe? Deu para entender a pergunta? Não, sim, veja bem, que aqui isso aqui que você está vendo, na realidade é um trabalho de projeto, certo? Olha lá, projeto, técnicos avançados de projeto e sistema de controle. No fundo, é para você tentar levantar aqui exatamente os parâmetros do controlador, né? Uhum. É isso, para que o sistema seja estável. Agora, como você vai aplicar isso na prática? Então, pois é. Já é outro problema. Eu nunca participei de um... Sim, geralmente é uma equipe que faz isso, né? Uhum. Essa é a parte trabalhosa, né? Porque você vai para o laboratório, fazer esse tipo de coisa, montar isso no equipamento e tal, aí realmente é outra questão. Uhum. Aqui, primeiro é o seguinte, vamos fazer o levantamento dos parâmetros aí, dos ganhos, tá certo? E no fundo é isso que nós estamos tratando aqui. Uhum. Eu não gostaria de misturar as duas coisas, não, porque eu também, obviamente, não sou dono da verdade, tenho limitações, acho que teria outras pessoas que estão mais na frente de batalha aí, no dia a dia das empresas, né, que mexe com isso aí. Então, porque Obviamente, se uma equipe razoavelmente grande, com uma andorinha só, não faz verão. Você vai ter mais gente, mais pessoas para estar discutindo isso, como está implementando isso aí, porque na hora
da implementação é que vão aparecer os problemas, né? Então, eu fico com dúvida porque eu nunca participei de um projeto de sistema de controle na minha vida ainda. Então, eu realmente não sei como é que funciona. É, eu na realidade eu estou dando uma aula aqui sobre isso aí, mas a parte da aplicação eu vou ficar devendo para vocês, Não, infelizmente. tranquilo, professor, valeu. Acho que tem outros professores aqui que podem responder melhor essa tua questão. Porque eu acho que isso é um pepino, né? Se você tem aí os resultados de como que você projetou o controlador, você sabe os parâmetros direitinho, agora levar isso para um sistema real físico deve ser um negócio complicado. Eu acho também que é muito complicado. Eu geralmente não sou muito otimista. Eles é muito fácil fazer as coisas, não é fácil não. Mais alguma pergunta? Minha parte não, obrigado, professor. Então, ok. Qualquer coisa a gente conversa. Então, até semana que vem, então, com o próximo seminário, tá bom? Obrigado, Semana professor. que vem é o meu, né, professor? Mas, É o seu. Quem que é? Luan, Tá bom, Bruno. eu acho que vai ser. Vai ficar para mim semana que vem. Aguardamos, então. Um Tá abraço a bom, então. vocês. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.